Algumas dizem não ter. Eu nunca tive. Outras precisam de um empurrãozinho para admitir. Tem TPM sim, claro. É verdade? Agora é, né? Não posso negar. A esposa do seu José, Dona Helena, e a filha mais velha, Josiane, reconhecem que sofrem com atenção pré-menstrual e revelam, nesses dias sobra para todo mundo. Eu fico irritada, eu fico querendo morder um. Às vezes eu até choro, por quê? Por que eu fiz isso? Mas é assim, aquela coisa do momento mesmo, é uma coisa que é difícil controlar. Já Érica, a caçula, apresenta os sinais da TPM, mas acha que eles não causam desconforto para mais ninguém. Quando eu começo a ficar meia irritada assim, eu já me afasto. Mas como se sente o único homem da casa no meio de tantas mudanças bruscas de humor? Não é nada fácil. São 18 dias sofrendo com a TPM das mulheres e os 12 dias quase normal, porque as aí já estão se preparando para a nova TPM. E se o seu José não acha nada fácil morar com 3 mulheres? Veja só então o caso do Silva. Ele trabalha neste salão de cabeleireiro onde 80% dos funcionários e 60% dos clientes são do sexo feminino. Essa mulherada toda te dá muito trabalho, Silva? Dá muito trabalho, principalmente naqueles dias, né? E a gente tem que conviver com essa delicadeza delas, aprendendo a respeitar, principalmente. Mas que não é nada fácil, não. É que acho que clientes e profissionais não reclamam tanto da gente, não. Acho que eles exageram. Mas o que o seu José e o Silva sentem na pele está agora comprovado. Uma pesquisa coordenada por este professor da Unicamp mostra que para o sexo forte a tensão pré-menstrual provoca mais prejuízo no comportamento feminino do que as próprias mulheres imaginam. 77% deles acreditam que a tensão pré-menstrual interfere nos relacionamentos familiares, contra 48% das mulheres. Ainda segundo o estudo, para 72% dos homens, a síndrome afeta o ambiente de trabalho e só 46% delas concordam com isso. Os homens têm uma grande percepção do que é a TPM, identificam muitos sintomas que as mulheres têm de TPM. A outra coisa importante é que os homens se demonstraram como querendo ajudar. Então, percebem o problema, tentam ajudar, e as mulheres concordam nisso, que seus parceiros, seus colegas tentam fazer alguma coisa para ajudar, apesar de não saberem muito bem o que. Eu procuro ser compreensivo e esperar passar o período. Tento fazer o possível para não deixar ela irritada. Segundo os especialistas, o segredo é tentar ajudar a mulher a identificar que tem TPM para poder procurar auxílio médico. Outro conselho é conversar com ela, além de, claro, ter muita paciência. Mas se mesmo assim nada disso funcionar, seu José dá a dica. Não falo, não pergunto e o meu único escape é a bicicleta. Pego a bicicleta e sumo. Segundo domingo de maio, dia de confraternização, homenagem e, claro, de presente. De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Campinas, a data é a segunda mais importante do ano para o comércio. Lideram o ranking de vendas os eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Depois vêm as roupas e os calçados. Em seguida, as flores e os perfumes. Mas será que as mães gostam de ganhar esses itens? Muitas, como Dona Zélia, reclamam. Uma blusa, um calçado, é isso que eu ganho sempre. Sempre é bom, né? Presente diferente. A gente sabe praticamente o que vai ganhar todo ano, né? Uma blusa, um perfume, praticamente as mesmas coisas. Então, a gente espera talvez uma novidade. Os filhos, por outro lado, sentem dificuldade e dizem que falta criatividade para comprar algo diferente todos os anos. Conhece a mãe a vida inteira, mas na hora de presentear, a gente fica meio perdido. Bom, para ninguém ficar perdido e mãe nenhuma se decepcionar, este ano o Banco Cidade resolveu dar uma forcinha. Para aquelas que gostam de cuidar da beleza e fugir do estresse do dia a dia, o presente ideal é um dos pacotes montados por este spa que fica em um hotel de Campinas.
Com duração de 1h30 a 5 horas, alguns incluem massagens com pedras quentes e banhos de ofurô, com leite e pétalas de rosa, que prometem hidratar a pele. É um presente para a mãe, de cuidado para ela. Diferente de qualquer outro presente que você pode dar, é um mimo, é um cuidado para o corpo dela, para a relação afetiva, familiar. Nesta academia de ginástica, os alunos vão poder levar a homenageada para se exercitar por uma semana sem precisar pagar nada. Já quem quiser colocar a mãe para suar por mais tempo pode comprar 3, 6 meses e até 1 ano de malhação como presente. Beatriz fez isso em 2011. Cristiane gostou tanto que acabou renovando a matrícula. Ela improvisou, saiu da rotina, foi ótimo. A gente entra em forma juntas. Para as mais agitadas, a sugestão é fazer essa aula, que simula um passeio de bicicleta para lá de puxado. Já as mais calmas podem apostar em sessões de pilates, que ajudam a relaxar e melhorar a postura. Tem a questão da saúde, né? Vai estar promovendo saúde, bem-estar para a família. É uma oportunidade também de mãe e filhos estarem juntos, vindo treinar junto na academia. A gente tem espaço aqui para criança, para idoso, para os jovens, enfim. Então é uma academia que permite que a família esteja junto. Então com certeza é uma opção bem bacana. Agora, se você acha que passar o dia relaxando no spa não tem muito a cara da sua mãe, ou só de pensar em malhar ela já fica cansada, uma outra opção é dar uma sessão de fotos. Um presente criativo e que vai durar a vida toda. Gabriela é fotógrafa há 8 anos. Para a data, ela sugere um álbum. A mãe pode posar sozinha ou ainda reunir várias gerações. Em 1h30, centenas de cliques. No final, de 20 a 50 fotos podem ser escolhidas. Um perfume você usa e acaba, né? Flor você vai ganhar, vai murchar. E a foto não, a foto vai ficar eterna. Paralisações da Polícia Civil, reclamações sobre pedágios, violência, superlotação nos presídios. Assuntos que você acompanha com frequência aqui no Band Cidade. Para falar sobre estes e outros temas, nós contamos com a presença do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Boa noite, governador. É um prazer tê-lo aqui na nossa bancada. Muito boa noite, Cíntia. Muito boa noite a todos os telespectadores do Band Cidade. Nós começamos então falando sobre segurança. A Polícia Civil tem feito frequentes paralisações, alegando falta de pessoal e falta de infraestrutura. O que o senhor pretende fazer a respeito disso? Olha, primeiro nós acabamos de mandar para a Assembleia Legislativa um aumento de 7% para toda a Polícia Civil, científica, militar, aposentados e também pensionistas. A inflação nos últimos 12 meses foi menos de 6%. Nós estabelecemos um aumento de 7%. No caso de delegado, também suprimimos a 4ª classe, o delegado já entra na 3ª classe. E estamos, aliás, para o nosso telespectador, quem quiser ingressar na polícia, esse é um bom momento. Nós vamos ter 2.600 vagas na Polícia Civil, perto de 1.800 vagas na Polícia Científica, técnico-científica, e perto de 4.000 vagas na Polícia Militar. Então, um bom momento para fazer concurso e ingressar na polícia. Então, nós teremos mais delegados, investigadores, escrivães, agentes policiais. Em Campinas, até janeiro, a 2ª seccional, lá do lado do aeroporto. Até dezembro, um novo batalhão de choque, reunindo Força Tática, ROCAM, Canil e Cavalaria. E um forte aumento da presença policial. E em primeira mão, Cíntia, transmitir ao telespectador, nós tivemos, graças a Deus, agora em agosto, uma redução importante. Agosto do ano passado foram 22 homicídios na cidade de Campinas. Agosto desse ano, 13. Quer dizer, caiu 40%. Homicídio caiu na cidade e no de Inter 2, na região metropolitana. Caiu roubo e furto, caiu estupro, aumentou latrocínio.
que é ladrão. Então nós estamos fortalecendo aí o DEIC, né, que é prender ladrão, que vai reduzir também latrocínio. É porque apesar dessas estatísticas, a sensação de insegurança da população continua. O que o senhor pretende fazer a esse respeito? Então, nós temos que ter mais polícia na rua, né? Então, abrindo concurso público para ter maior número de policiais, integrar mais a atividade das polícias, tecnologia, por isso o grande investimento em polícia científica, para a elucidação dos crimes e a prisão dos criminosos. Nós aumentamos a população carcerária de janeiro até agora de 190 mil presos para 208 mil. Quer dizer, a polícia que mais prende é a polícia do estado de São Paulo. Nós temos 22% da população brasileira e quase 40% da população carcerária. A polícia está 24 horas trabalhando. E aí a gente entra então na questão da superlotação dos presídios. O que fazer a esse respeito? Porque há dificuldade em encontrar terrenos para conseguir colocar os novos presídios, há verba para novos presídios e para manter esses novos presídios? Existe sim. Nós acabamos de inaugurar esta semana, Cíntia, uma nova unidade prisional do lado de Ribeirão Preto, em Jardinópolis. E vamos entregar até dezembro mais 4 penitenciárias novas. No início do ano que vem, uma aqui na região, em Piracicaba, que já vai também ficar pronta, e mais 8 também o ano que vem. Mas você tem razão, a grande dificuldade com a comunidade local, porque todo mundo quer segurança. Segurança significa polícia na rua e prender criminoso. E nós precisamos ter penitenciárias. E aí, toda cidade que você vai fazer uma penitenciária é uma grande dificuldade. Mandado de segurança, ação judicial, uma enorme dificuldade. Mas nós estamos conseguindo resolver. Então, inauguramos essa semana mais uma unidade prisional. Vamos ter mais 4 que estão ficando prontas no interior, aqui na região Piracicaba no começo do ano, e zerar preso em cadeia. Campinas já não tem mais, mas nós ainda temos 3.000 homens e 1.300 mulheres em cadeia. Nós queremos zerar, começando pelas mulheres. O estado de São Paulo, seu primeiro estado do Brasil, não tendo presa em distrito policial, mas só em centro de detenção provisória. Aí a gente ganha em eficiência do trabalho da Polícia Civil. Vamos falar agora um pouquinho sobre pedágio, governador, que é uma grande reclamação aqui na região. Jaguariúna, que há pouco tempo adotou o sistema ponto a ponto, tem já aí 60 mil usuários. O pedágio de Indaiatuba, que está restrito só aos moradores, é uma grande reclamação das outras pessoas. Há uma possibilidade de interferir junto à Artesp para que esse processo seja mais rápido? Cíntia, a região de Campinas, eu diria que o pedágio ponto a ponto, ele deu certo. Então você pega Jundiaí e Itatiba, né? Deu certo, porque você às vezes tinha um bairro, uma região que utilizava um trecho pequeno da rodovia e pagava o pedágio inteiro. Agora com o ponto a ponto você paga o trecho percorrido. E não é obrigatório, é voluntário. Quem quer põe o chip, não paga nada pelo chip, absolutamente nada, e passa a ter o pedágio ponto a ponto. Deu certo Jundiaí e Itatiba, deu certo Jaguariúna, agora em Indaiatuba nós vamos passar a ter 3 opções, além do separar o Connect Car e o DBO, quer dizer, nós vamos ter mais opções também de pedágio eletrônico e pretendemos ir expandindo. E esse ano não teve reajuste. O reajuste é sempre no mês de junho. Então, a inflação do período foi 6% e nós não demos reajuste nenhum. Quer dizer, a inflação já tirou 6%. A gente está fazendo um esforço para ajudar a população. Mas há uma previsão para que os usuários de outras cidades possam utilizar o sistema ponto a ponto nesse pedágio de Indaiatuba? Sim, claro que há. Ele é voluntário. Quem quiser pode colocar o chip no carro e utilizar. Então, nós já temos 3 rodovias, estamos estudando também Paulínia, Cosmópolis, nós pretendemos ir ampliando o sistema ponto a ponto.
E agora, governador, uma última pergunta para a gente terminar. O governo do estado tem investido aí pesado na cidade de Campinas, né? Com teatro, agora vai financiar leitos nos hospitais da cidade. Campinas é de fato uma cidade importante nas eleições do ano que vem? Olha, Campinas é uma cidade, Cíntia, extremamente importante do ponto de vista da economia, parque industrial, universidades, alta tecnologia, é um polo de desenvolvimento de São Paulo de importância, eu diria, nacional. A região metropolitana de Campinas é uma das regiões mais desenvolvidas do mundo. Então, o governo tem que estar presente, nós somos parceiros aqui da região de Campinas. Saúde, acabamos de autorizar mais 140 leitos, que o governo vai complementar os recursos. Atendimento aos dependentes químicos, acabamos de assinar mais 100 vagas com o Instituto do Padre Haroldo. Segurança, vamos ter aqui mais um batalhão, 2ª seccional, o Anel Viário de Campinas, as marginais da Dom Pedro, Anhanguera, Bandeirantes, enfim, FATEC, ETEC, área tecnológica. Eleição é em ano par, né? Mas as articulações acontecem em anos ímpares, né, governador? Mas agora é hora de suar a camisa e trabalhar bastante. Tá certo, muito obrigada, agradeço a sua presença aqui no Band Cidade. Muito obrigado, Cíntia, muito boa noite a todos os telespectadores. Daqui a pouco nós voltamos com as notícias aqui da região. Você vai ver a repercussão da cassação dos mandatos da prefeita do vice de um vereador de Sumaré. Bom, ligando para a gente, 3779-7400, e-mail acontece cps@band.com.br para você fazer a sua pergunta. Já temos perguntas com a Cíntia Absalonce. Cíntia. Temos sim. José Arnaldo, boa tarde. Doutora Adriana, a Maria Terezinha de Campinas entrou em contato conosco através do 3779-7420, dizendo que se aposentou há alguns anos, mas continuou trabalhando. Agora ela fez uma rescisão de contrato e quer saber se tem direito ao seguro-desemprego. Sim, ela tem direito ao seguro-desemprego desde que observados os requisitos legais. No caso, o prazo superior a 6 meses de contrato, os requisitos de um contrato de trabalho normal. A única coisa que ela não vai ter, em decorrência desse segundo contrato, é um novo benefício perante o INSS. O benefício é recebido uma única vez, mas o seguro-desemprego, ela tem direito sim. Mesmo já estando aposentada, sim, né? E se for pensionista, também a mesma coisa. Sim. Um direito não invalida o outro. Sim. Aí, né? Cíntia, mais alguma pergunta? Sim, temos várias participações. O Ricardo de Barão Geraldo diz que foi registrado em uma função na empresa onde ele trabalha, mas exerce outra e deveria receber um salário maior por essa outra função. O que ele deve fazer? Isso é muito comum. As empresas, às vezes, acabam transferindo, promovendo ou até alterando a função do funcionário sem observar as consequências dessa alteração. Então, até como eu já disse na semana passada, é muito difícil para o empregado pleitear judicialmente qualquer coisa nesse sentido, porque ele vai acabar sendo mal visto pela empresa na qual ele pretende continuar. Então, a sugestão é, primeiro, tentar conversar com o superior, conversar com o setor administrativo para tentar solucionar amigavelmente a questão. Uma segunda hipótese é procurar o sindicato, para ver se o sindicato intervém junto à administração da empresa, pedindo a regularização da situação do funcionário. Porque normalmente a empresa, ela muda de função, mas não altera a carteira, né? Aí fica difícil numa ação trabalhista comprovar isso, através de testemunhas apenas, é isso? E ainda mais, ele não quer brigar com a empresa, ele quer trabalhar. Ou seja, é difícil regularizar isso, hein? É difícil. Os sindicatos, nessa hora, eles estão sendo bem eficientes. Eles notificam a empresa, inclusive podem até chamar para uma negociação no sindicato, até na delegacia do trabalho, para solucionar a situação específica desse funcionário, sem que necessite de uma demanda judicial por causa disso. Olha, vamos fazer aquele pequenino intervalo aqui. Vocês podem, durante o intervalo, continuar ligando para cá, 3779-7420. E também, depois do intervalo, nós estaremos voltando para falar com a doutora Adriana de Oliveira Saltarini, para você ter a sua pergunta respondida. Voltamos já. Estamos de volta com a doutora Adriana de Oliveira Saltarini, advogada trabalhista do escritório Ferreira Pires. E vamos voltar com perguntas dos nossos telespectadores. Cíntia? Isso mesmo, José Arnaldo. Agora, o Juscelino de Sumaré diz que a esposa dele é deficiente auditiva de grau severo e pergunta se pode procurar aposentadoria por isso.
Bom, precisa primeiramente saber se ela é contribuinte do INSS, se ela é segurada do INSS, se ela trabalha numa empresa e recolhe normalmente o INSS. Para que ela seja aposentada por invalidez em decorrência dessa surdez, é necessário que a surdez impeça o exercício da função para a qual ela é contratada. Inclusive, hoje em dia, existe a necessidade das empresas terem vagas específicas para deficiente físico, deficientes de uma forma geral. Então, há cargos que o deficiente auditivo pode ocupar. Se não for o caso dela, ela pode sim buscar a aposentadoria por invalidez. Só a perícia do INSS é que vai determinar isso, e vou dizer uma coisa para vocês. É quase impossível. Cíntia. A Ângela de Campinas diz que o filho dela estava trabalhando e foi demitido. E ele está em fase de quartel. Ele está alistado, mas não está servindo. Ela pergunta se ele poderia ser demitido, se isso é legal. Não. Se ele está servindo no quartel, ele não pode ser demitido. O contrato de trabalho dele fica suspenso. A partir do momento da baixa, ele tem que voltar à empresa, ele é não readmitido porque o contrato não foi rescindido. O contrato é restabelecido e ele continua trabalhando normalmente. Pergunta agora vem de Campinas, do José Ferreira. Ele pergunta como é calculado o valor em dinheiro dos acidentes de trabalho. Bom, na verdade, o acidente de trabalho, o funcionário que sofre um acidente de trabalho, ele tem direito a postular uma indenização no caso de ficar comprovado esse acidente no decurso do trabalho. Só que esse valor de indenização não tem uma fórmula para ser calculada. Isso fica a critério do juiz do processo. Então, depende da gravidade da lesão, das consequências que isso trouxe para o empregado, não só as consequências físicas, como também as consequências psicológicas. E são esses critérios que serão observados na hora do juiz fixar o valor da indenização pelo acidente de trabalho. Cíntia. O Paulo Eduardo, do Jardim Alvorada, diz que a filha dele trabalha na guardinha como patrulheira e a empresa não deposita o fundo de garantia. Ela é obrigada a depositar a empresa? O valor é 8% do salário? Ele pergunta. Na verdade, os patrulheiros eles não são empregados, eles estão numa situação de estagiário. Cada patrulheiro tem uma situação diferenciada. Pode ser a situação de aprendiz, pode ser a situação de estagiário. Se ela estiver sendo contratada como estagiário, não há obrigação do depósito do fundo de garantia. Mas se o contrato firmado for na condição de aprendiz, a lei do aprendiz prevê, sim, o recolhimento do fundo de garantia como um outro empregado qualquer. Então, só precisa observar se o contrato dela é de estágio ou é de aprendizagem. Se for de aprendizagem, tem direito ao fundo, se for de estágio, não. Cíntia. Doutora Adriana, pergunta do Francisco Olegário, de Hortolândia. Diz que tem 29 anos de contribuição e 53 anos de idade. Ele pergunta se pode já dar entrada na aposentadoria. Bom, a questão da aposentadoria depende de vários requisitos que devem ser observados perante o INSS. No caso dos homens, é necessário um tempo de 30 anos de contribuição, a não ser que seja caso de serviço em atividades que, no final das contas, são atividades penosas, que diminuam o tempo de contribuição para a aposentadoria. Então, não sendo esse caso, para homem, o mínimo 30 anos de contribuição. Sim, a Maria de Fátima de Montemor trabalha na empresa registrada, ela está gestante e tirou 10 dias de afastamento por motivo de saúde e a empresa descontou do salário dela. Ela pergunta o que ela deve fazer. Bom, precisa ver se ela apresentou o atestado médico desses 10 dias. As empresas têm a obrigação de pagar os salários de atestados de afastamento até o período de 15 dias. Então, se foram apenas 10 dias, esses dias não poderiam ser descontados. Ela tem direito de reclamar o ressarcimento desse valor. Agora, se o atestado foi superior a 15 dias, a empresa paga os primeiros 15 dias e os demais dias quem paga é o INSS. Então, sendo só 10 dias, a empresa não poderia ter descontado e ela tem que reclamar a restituição desse valor, sim. Cíntia. A Thaís Rosa, do Jardim Aeroporto, pergunta se uma empresa fechar, ela recebe o valor integral da rescisão e as férias do ano? Bom, existem alguns motivos que levam ao fechamento da empresa que elidem o empregador de pagar algumas verbas rescisórias. No caso, férias proporcionais, saldo de salário e 13º devem ser quitadas. A multa do fundo de garantia é que no caso de fechamento por motivo de força maior pode ser discutida. Então, 13º, férias proporcional, saldo de salário, ela tem direito sim. Lembrando, proporcional e não do ano todo. Não, até o período que ela trabalhou. Pois não.
Sim. A Mariana, aqui de Campinas, também diz que o marido dela foi mandado embora há 4 meses. A empresa ainda não deu baixa na carteira de trabalho e, segundo ela, não pagou os direitos trabalhistas. O que ela deve fazer? Bom, é uma situação complicada, porque para o empregado entrar com uma ação para buscar essas verbas rescisórias, às vezes demanda tempo e às vezes é apenas isso que ele vai reclamar. Então, o ideal é que ele entre em contato com a empresa e verifique se há a intenção da empresa fazer esse pagamento ou não. Se a empresa apenas estiver com dificuldades financeiras no momento, nada impede que ela pague um pouco depois, faça a baixa na carteira um pouco depois, arcando com a multa de 1 salário prevista pela convenção coletiva, pela CLT. Entretanto, se a intenção da empresa não for pagar, se ele não verifica nenhuma possibilidade de receber amigavelmente esse valor, a alternativa para ele é entrar com o processo pedindo a baixa na carteira e o pagamento das verbas rescisórias. Gente. Mais uma pergunta feita por um telespectador aqui de Campinas através do nosso telefone 3779-7420. É o Alexandre. Ele diz que a carteira de trabalho dele sumiu dentro da empresa onde ele trabalha. Ele já fez um boletim de ocorrência e pergunta se a Delegacia do Trabalho não pode pedir uma busca e apreensão de documentos dentro da empresa. Bom, pode. Ele pode fazer uma denúncia, mas aí precisa verificar se realmente houve dolo da empresa no sumiço desse documento. Eu acredito que não. Se por acaso não sumiu, com certeza foi algum fato alheio à vontade da empresa. A empresa não tem por que dar sumiço à carteira de trabalho, mas é um documento do funcionário e ela deve responder por isso sim. De qualquer forma, a solução para ele é buscar uma segunda via do documento. A responsabilidade da empresa por isso pode ser discutida posteriormente, mas o ideal é buscar uma segunda via do documento. Doutora Adriana, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde para a senhora. Muito obrigada, boa tarde a todos. No próximo bloco, confira os benefícios da cebola. A gente volta em 1 minuto. Sempre que sobrava dinheiro no final do mês, Glauber ficava na dúvida. Poupanças, rendas fixas e bolsas de valores. Essas seriam as 3 opções que eu teria no primeiro momento. Em busca de orientação, ele foi procurar um curso para aprender a investir na Bolsa de Valores. E assim como Glauber, muitas outras pessoas também tomaram esta decisão. Nesta corretora, por exemplo, as classes estão lotadas. São 8 turmas e 160 alunos. Segundo este professor, as pessoas chegam sempre com as mesmas perguntas. Você tem que ter muito dinheiro para investir em bolsa de valores. Como que ela acompanha isso de casa, se ela tem um acompanhamento imediato das ações. E também dúvidas referentes ao tempo que a pessoa pode ficar com uma ação ou não, se ela pode permanecer com essa ação muito tempo ou tem que se desfazer logo dessas ações. De acordo com o especialista, o primeiro passo é procurar uma corretora de valores mobiliários e abrir um cadastro, o que permite que as operações sejam realizadas. Não há um valor mínimo para começar, mas existem custos operacionais e Jonathan indica investir entre 4 e 5 mil reais. As ações de compra e venda acontecem da seguinte forma: se um investidor quer comprar a ação de uma determinada empresa e o outro vendê-la, ambos enviam ordens para as corretoras e transmitem os pedidos para o sistema de negociação, que compara as ofertas em tempo real. Não há um prazo definido para que as ações fiquem nas mãos do investidor. Mas e que cuidados devem tomar os iniciantes? Como todo investimento possui risco, é um risco maior, por isso que você busca taxas maiores, tá? Então a pessoa tem que vir com um dinheiro em bolsa de valores, um dinheiro de longo e médio prazo, médio e longo prazo, tá? Nunca é o dinheiro que você vai precisar daqui 3, 4 ou 5 meses. E sim um dinheiro, às vezes, que você está guardando para um projeto futuro, algo que você não vai precisar imediatamente. Metade da renda de Rui vem da Bolsa de Valores. Possuir uma ação é ser dono de uma parte da empresa. Por isso ele alerta, é muito importante se manter atualizado. Eu já, de 2008 para cá, já fiz cerca de 10 a 12 cursos e sempre tá inovando, conversando com pessoas novas, lendo bastante internet, o dia a dia do mundo, economia global, não só a nossa local. Enquanto recebe atento todas essas orientações, Glauber sonha. É o meu primeiro $1 milhão.